Disse Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos começando mais um programa Encontro com a Palavra e queremos que você se sinta bem-vindo. Este programa dedica-se ao estudo de todos os livros da Bíblia e já chegamos ao Evangelho de Mateus. Concluímos o estudo do Sermão da Montanha, dito no que chamamos de o primeiro retiro espiritual. Um dos resultados do primeiro retiro espiritual foi o recrutamento dos 12 apóstolos. Eles foram comissionados para serem a resposta e a solução estratégica de Jesus. Agora faremos um estudo panorâmico dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesse estudo dos evangelhos enfocaremos os acontecimentos mais importantes como os diálogos de Jesus, seus milagres e ensinamentos. Abordaremos esses acontecimentos mais importantes de acordo com a ordem que eles aparecem no evangelho de Mateus. Apesar desses acontecimentos serem citados nos 3 evangelhos, vamos abordá-los apenas uma vez. Algumas vezes usaremos a versão de Lucas, outras a de Marcos, mas cada passagem será vista apenas uma vez. Depois de finalizar o estudo dos acontecimentos mais importantes do Evangelho de Mateus, abordaremos as passagens mais importantes encontradas em Lucas e que não estão em Mateus. Quando fizemos a introdução ao estudo dos Evangelhos, comentei com você que tudo que é encontrado em Mateus e em Lucas está no Evangelho de Marcos. Portanto, depois de finalizar o estudo de Mateus e Lucas, teremos estudado 99% do conteúdo do Evangelho de Marcos. Portanto, não repetirei os comentários sobre as passagens presentes também no Evangelho de Marcos. Nos últimos programas estudamos os 10 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. No capítulo 11 desse Evangelho encontramos uma passagem muito importante que, de certa forma, representa um paradoxo. Jesus orou: Pai, escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, pois assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Tudo isso faz parecer que a salvação é predeterminada por Deus e depende exclusivamente dele. Deus é a força motriz, vamos dizer. Se ele não estivesse nos procurando, nós nunca o encontraríamos. Jesus, então, toma outro caminho e faz um convite para todos os que queiram participar com ele. No Sermão da Montanha, Jesus também fez convites. O que os pastores e evangelistas fazem hoje, ou seja, convidar as pessoas para aceitarem Jesus ou tomarem decisões de fé em suas vidas, tem um precedente na Bíblia. Jesus fez muitos convites. Depois de quase intimidar os que foram chamados, ele faz um convite aberto e geral. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe que Jesus faz o convite para todos. Na minha função de pastor, às vezes percebo que estou trabalhando com pessoas que têm muitos problemas. Os pastores passam grande parte do tempo aconselhando. Uma vez me peguei questionando por que as pessoas vêm para a igreja com tantos problemas. Descobri uma boa resposta nessa passagem. As pessoas vêm para a igreja cheias de problemas, trazendo nas mãos o convite que Jesus lhes fez. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você está assim, cheio de problemas, o convite que Jesus fez é especial para você. Se você está sobrecarregado de problemas, aprenda sobre Jesus. Aí você descobrirá algo. Você descobrirá que Jesus é manso e humilde de coração e você encontrará descanso para a sua alma, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A chave para compreender esse convite de Jesus está em entender o que significa jugo para Jesus e para aqueles que ouviram o seu convite. Você se lembra que quando estudamos as bem-aventuranças eu disse que ser manso não significa ser fraco? A mansidão é disciplina ou domesticação.
Quando um cavalo aceita um cabresto e responde ao comando das rédeas, ele não é fraco. Ele foi amansado, domado. É isso que significa mansidão. Quando Paulo encontrou-se com Jesus Cristo na estrada de Damasco, Jesus lhe disse algo mais ou menos assim: Paulo, por que você resiste tanto às rédeas? É mais difícil para você desse jeito. Então Saulo de Tarso, que mais tarde ficou conhecido como Paulo, disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nesse momento, Paulo aceitou o cabresto e se tornou manso. Nessa passagem, Jesus afirma ser manso. Não existe ninguém tão manso quanto Jesus. O Velho Testamento afirma que Moisés foi o homem mais manso que já viveu na face da terra, que já se viu. Jesus era mais do que homem. Jesus, como homem, era perfeito. Ele foi perfeito como homem e perfeitamente manso. Quando Jesus disse que era manso, ele quis dizer que sempre faz o que agrada ao Pai. Jesus aceitou o jugo do Pai. Jesus sempre fez a vontade do Pai. No sermão da última ceia, Jesus conta que o Pai o mandou falar cada palavra que ele tinha falado. Ele sempre fez a vontade do Pai. Foi isso que ele quis dizer com venham a mim e aprendam de mim. Por quê? Porque sou manso e depois levem esse jugo que eu já tomei. Tomem esse jugo e vocês descobrirão que meu jugo torna a carga de vocês leve e a vida mais fácil. É comum pensarmos no jugo como uma carga, um peso. Um jugo é uma ferramenta que possibilita movimentar a carga. Imagine um carro de boi ainda usado em alguns lugares. Ele é feito de uma maneira adequada para fazer um boi movimentar uma grande carga. O boi tem força para movimentar uma carga grande, mas como conseguir que faça isso? Será que basta que ele dê uma empurradinha ou algumas chifradas? Não. Mas quando o jugo é colocado no boi, toda a sua força é arreada para que ele possa movimentar a carga. É isso que Jesus quer dizer com vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Se você está sobrecarregado com suas cargas, essa palavra é para você. A vida é feita de cargas. Nessa passagem, Jesus ilustra a salvação como solução para todas as cargas da vida. Ele mostrou que as cargas da vida podem ser leves. A chave para isso está no jugo de Jesus. O seu jugo é o seu ensino. O seu jugo é feito das disciplinas e valores que ele ensina a seus discípulos. Quando compreendemos do que consiste o jugo de Jesus e o tomamos sobre nós, aí aprendemos a movimentar as cargas da vida com a ajuda dele. Esse lindo texto é, antes de tudo, um convite para a salvação e para o alívio das nossas cargas pesadas. Além disso, essa passagem também é um convite para aceitar as disciplinas da vida que Jesus nos apresentou. Essa passagem sugere que temos necessidade de termos sobre nós um jugo com Jesus no serviço do reino de Deus. Quando lemos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, descobrimos um aspecto muito importante do ensino de Jesus Cristo, a parábola. Grande parte do ministério de ensino de Jesus foi feita por meio de parábolas. Esse capítulo é uma parábola que sintetiza o Evangelho de Jesus e aparece também nos livros de Lucas e de Marcos. A palavra grega para parábola é parabolo. Para significa ao lado de e bolo significa jogar. Para ensinar alguma verdade, você usa uma história e joga essa história junto ao lado da verdade que você quer ensinar. Dessa forma, os alunos a compreendem com mais facilidade. Jesus usou muitas parábolas para ensinar suas verdades. Um dos períodos do ministério do ensino de Jesus foi feito exatamente por meio de parábolas. Houve práticas e boas razões para isso. Jesus estava pedindo ao povo total lealdade a ele. No Império Romano, todos deveriam ser leais apenas a César. Se você pensasse em ser leal a outra pessoa que não fosse César, seria acusado de traição e morto. Todo ano, os cidadãos romanos deveriam pôr um pouco de incenso num fogo e dizer, César é o Senhor. Você entende por que Jesus ensinou que queria total lealdade a ele através dessas breves histórias? Imagine os soldados romanos ao redor do templo com suas espadas e lanças ouvindo essas histórias de Jesus. Ele não poderia mesmo ter passado por um pobre coitado inofensivo vindo de Nazaré que contava histórias que não representariam uma ameaça ao Império Romano. Jesus conta uma parábola, uma história de um homem que encontrou um tesouro no campo e, com alegria, acabou vendendo tudo que tinha para comprar todo o campo e assim ter certeza que o tesouro seria dele. Jesus também contou a história de um homem que era especialista em pérolas, que passou toda a sua vida procurando a pérola perfeita, a pérola mais linda do mundo. Um dia ele a encontrou e com alegria também vendeu tudo que tinha para poder comprar aquela pérola.
Qual é o ensino de Jesus com as parábolas do tesouro escondido no campo e da pérola perfeita? Jesus estava ensinando que ele era o rei em busca do seu povo, que com alegria desistiria de tudo para que seu povo fizesse parte do seu reino no céu. Quando eu era um garoto, eu distribuía jornais todo dia de manhã antes de ir para a escola. Quando eu chegava em casa cansado, com frio e com fome, minha mãe estava me esperando com um café da manhã bem quentinho. Ela se sentava ao meu lado com sua Bíblia e lia para mim. Lembro-me que ela costumava dizer: se Jesus Cristo é alguma coisa para você, então Ele é tudo para você. Porque se Ele não for tudo para você, vai acabar não sendo nada. Não sei quantas vezes ela me disse isso. Eu só me converti quando tinha 18 anos. E sempre soube que se eu não me convertesse, se Jesus não se tornasse tudo para mim, Ele não seria nada na minha vida. Esse é o ensino dessa parábola. O reino de Deus, ou a experiência de aceitar a Jesus Cristo e sua salvação, é como um tesouro que um homem encontrou no campo. E para ele ter certeza que ficaria com todo o tesouro, com alegria, e não por obrigação, ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. O ensino da parábola da pérola é o mesmo. Jesus estava pedindo comprometimento total com ele. Outra razão para Jesus ter ensinado por meio de parábolas era porque ele sabia que o Espírito Santo mostraria aos seus discípulos o significado da parábola, mas pessoas como os soldados romanos que ficavam ao redor do templo não saberiam sobre o que ele estava falando. Quando lemos o capítulo 13 de Mateus, encontramos a parábola mais importante da Bíblia, a parábola do semeador. Muitos já conhecem. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois que ele contou esta parábola, seus discípulos perguntaram o que ela significava. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Portanto, toda vez que a palavra de Deus é pregada, o povo responde de 4 maneiras diferentes. A semente que caiu na beira do caminho e nunca penetrou no solo representa as pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, não a compreendem. O entendimento delas não é penetrado pela palavra e não produz fruto nenhum. A semente que caiu em solo pedregoso representa as pessoas que entendem a palavra de Deus, mas não a obedecem. Todos nós temos a nossa vontade. Somos criaturas com capacidade de escolha. Jesus falou dessas pessoas que não obedecem e que têm coração duro. O coração delas está dentro de uma caixa de concreto e a palavra de Deus não tem como penetrar na sua vontade. Isso é desobediência e onde há desobediência não há fruto. Há também a semente que cai em bom solo, mas entre espinhos e ervas daninhas. Jesus explicou que essas pessoas compreendem a palavra de Deus cuja vontade é penetrada por ela e acabam descobrindo que Satanás quer somente o mal delas. E aí, mesmo querendo obedecer às Escrituras, encontram todo tipo de oposição, os cuidados desse mundo, o engano das riquezas e dos prazeres e de todas as coisas que as derrubam e não deixam que a palavra de Deus produza algum tipo de fruto. Depois Jesus explica a 4ª categoria, aquelas sementes que produzem frutos. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e a retêm. Não há nada nelas que impeça que a palavra frutifique, nem o seu intelecto, nem a sua vontade. Essas pessoas obedecem à palavra de Deus e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Jesus contou essa parábola e depois a explicou. Qual explicação tiramos da parábola do semeador? Depois de ler essa parábola, podemos pensar que ela não deveria chamar-se parábola do semeador. Na verdade, é a parábola da semente, porque ela fala sobre como as pessoas respondem à semente da palavra de Deus. Poderia também se chamar a parábola dos solos, porque ela fala sobre 4 diferentes solos. Ou ainda poderia ser chamada de 4 homens num banco da igreja. Qual deles você é? Isso porque essa parábola fala de 4 tipos de pessoas e como elas respondem à palavra de Deus. Qualquer pastor sabe que quando ele prega a palavra de Deus, surgem sempre 4 tipos de homens. 4 homens num banco da igreja. Qual deles você é, hein? O pastor poderia dizer, está vendo aquele homem dormindo no meio do culto? A palavra não penetra no pensamento dele. Ele é o primeiro tipo.
Agora você está vendo aquele outro? Ele entende a palavra, mas nunca vai tomar nenhuma atitude por causa dela. Depois temos aquele ali, que realmente entende a palavra e deseja sinceramente fazer alguma coisa a respeito, mas acaba desestimulado quando chega ao trabalho na segunda-feira. Se Satanás não o fizer ficar preocupado e distraído com seus brinquedos, vai deixá-lo preocupado com o fato dele ainda não ser rico ou com as preocupações desse mundo. Será que é fácil encontrar o quarto tipo de ouvinte da palavra? Aquele homem que ouve a palavra de Deus e a entende, no poder do Espírito Santo obedece à palavra de Deus e produz muitos frutos. Francamente, não há muitos homens assim, mas há alguns. É por isso que vale a pena ensinar a palavra de Deus. Como aplicação, a parábola está nos dizendo para prestarmos atenção quando ouvimos a palavra de Deus. Exatamente isso. Prestar atenção. Esse é o desafio que nos é lançado. Sempre que ouvirmos a palavra de Deus, devemos nos lembrar que há 4 maneiras de respondermos a ela, mas apenas uma é frutífera. De acordo com essa parábola, não acontece nada, absolutamente nada, até que as Escrituras sejam compreendidas e aplicadas. É preciso entender que para que as pessoas sejam vencedoras no meio dos espinhos, elas devem entender a palavra de Deus, desejar obedecer a palavra de Deus e depender completamente de Deus. Agora todo professor tem que perceber o seguinte: eu não posso, mas Ele pode, e Ele está comigo. E como Ele está conosco, podemos ensinar a palavra de Deus sabendo que haverá frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. No capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos tomaram a importante decisão quando a igreja começou a crescer. Eles eram apóstolos que estavam servindo à mesa e administrando a distribuição de alimentos para 4.000 pessoas. Então decidiram reunir toda a congregação e pedir que escolhessem alguns homens para cuidar dos assuntos referentes às mesas e alimentos, para que eles pudessem se dedicar ao ministério da palavra e à oração. Quando compreendemos a parábola do semeador, descobrimos que os frutos vêm através da oração e da palavra, porque você não consegue penetrar no entendimento de ninguém. Só o Espírito Santo consegue isso. Você não consegue despertar em ninguém a vontade de obedecer a palavra quando ela é ensinada. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus faz uma pessoa querer e você não, nem que seja um bom professor. Você simplesmente não consegue fazer isso. Quando você entende isso, compreende a importância da oração e do ministério da palavra. Pense nisso quando ler a parábola do semeador. O ensino da próxima parábola parece semelhante à do semeador. É a parábola do joio. Dessa vez um homem semeou boa semente, mas descobriu que com o trigo nasceu também o joio. A pergunta é: você plantou boas sementes no campo? De onde veio o joio? O joio se parece trigo, não é mesmo? Mas é só mato, não é trigo. Essa parábola aborda um assunto muito importante. Algumas pessoas perguntam ao fazendeiro se ele quer que o joio seja arrancado. E o fazendeiro diz que não, porque não dá para diferenciar o joio do trigo. Ele explicou: deixem que os dois cresçam juntos. Quando chegar o tempo da colheita, o joio será separado do trigo. Quando Jesus dá a interpretação dessa parábola, entendemos no que ela difere da parábola do semeador. Nessa, as sementes não são a palavra de Deus, mas os filhos do reino. E o joio são os filhos do diabo. Isso quer dizer que há 2 tipos de pessoas plantadas no solo desse mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não dá para diferenciar um do outro porque eles são exatamente iguais. A questão é saber de onde veio o joio, os filhos do diabo. Você não plantou sementes boas? A negligência dos homens é mencionada nessa parábola. Mas enquanto todos dormiam, é disso que o diabo precisa para triunfar. Que os homens bons não façam nada. Que eles simplesmente durmam. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio. Qual é a aplicação dessa parábola? Ela está nos dizendo que não é de se estranhar que o trigo cresça junto com o joio na igreja e que não dá para discernir ou distinguir um do outro. Quando Jesus finalizou o Sermão da Montanha, ele disse que há o falso e o verdadeiro, os muitos e os poucos, os que falam e os que fazem.
São esses 3 tipos de pessoas que encontramos nas igrejas. Depois de 42 anos como pastor, posso dizer que existem pessoas assim na igreja e não podemos dizer quem é o verdadeiro e quem não é. Essa parábola nos ensina a deixar que os 2 cresçam juntos até a colheita. A colheita é uma metáfora do julgamento. E os encarregados são os anjos que separarão um e outro e jogarão o joio no fogo. Existe algo encorajador e esperançoso nessa metáfora referente ao trigo. A divina intervenção traz o julgamento que tira o joio da igreja e traz purificação para o corpo de Cristo. Quando observamos a história e vemos o homem repetindo os mesmos erros, chegamos à conclusão que nossa única esperança é realmente a intervenção divina. Quando um homem ou uma mulher sofre de alcoolismo, o ideal é buscar ajuda rapidamente e não esperar que ele ou ela chegue ao fundo do poço. Promovemos uma intervenção e fazemos uma oferta impossível de ser recusada. Desafiamos a pessoa a buscar tratamento. Isso é o que a pessoa precisa para não cada vez mais estar pior. É exatamente assim que Deus se sente em relação ao mundo. A Bíblia diz que esse mundo está sendo destruído e se Deus não intervir, as coisas só vão piorar. Não há esperança a não ser que Deus intervenha. Você não pode fazer nada em relação à presença dos filhos do diabo no meio dos filhos de Deus. Você não consegue nem distinguir um do outro, mas Deus consegue. Deus sabe quem é joio e quem é trigo, e sua intervenção dará um veredito final. Essa parábola do trigo e do joio representa um desafio para nós. O capítulo 13 de Mateus traz outras parábolas. Será muito bom você ler todas elas. Mas, antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de deixar esta pergunta para você. Preste atenção. Você é trigo ou é joio, hein? Você quer ser cristão, mas nunca tomou a decisão de ser um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo? Então você é convidado. Tome essa decisão hoje mesmo. Você não pode esperar para amanhã. Vivemos em dias super difíceis, dias de alta preocupação e correria de um lado para o outro. Essa é a grande verdade. Mas você não pode deixar para amanhã. Precisa tomar a decisão hoje. Hoje mesmo. Passe para o lado dos vencedores. Passe para o lado daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero você para o próximo encontro com a palavra. Tenho certeza que seremos muito abençoados através de mais um estudo da palavra do nosso Deus. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.